Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus nos envolva nessa hora. Vamos fazer a nossa prece, vamos fechar os nossos olhos, elevar os pensamentos a Deus nosso Pai, agradecendo a Ele pela bênção da vida, a bênção da reencarnação, pelas infinitas oportunidades de repararmos os nossos erros. Obrigada, meu Pai, por todas as graças e bênçãos, por todos os dons, pelo nosso pão material e pão espiritual, pela nossa saúde física, o equilíbrio mental e espiritual. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor nos tem concedido. Nós pedimos, Pai, a sua bênção para esta hora. Que a sua luz divina nos envolva, nos dando clareza de raciocínio, sensibilizando o nosso coração para uma melhor assimilação das lições de hoje. Obrigada, meu Deus, por tudo. Por favor, livra-nos de todo mal, de todo perigo e de toda má influência. Guarda-nos, Pai, em sua santa mão, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bem, a nossa lição de hoje é: há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, no Evangelho de João, nós vamos encontrar a seguinte fala de Jesus: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Olha só que essa fala de Jesus, né? Ela nos enche de esperança, não é? Porque ele dizer que vai preparar lugar para nós, não é mesmo? E que depois vai voltar para nos levar para Ele, para que a gente viva com Ele, para que onde Ele esteja, nós estejamos também. Olha que maravilha! Isso é muito consolador e nos enche de esperanças, não é mesmo? Mas Jesus fala aqui em casa do Pai. Que casa do Pai será essa? Não é? Ele fala de casa do Pai. Na casa do Pai há muitas moradas. Então, que casa do Pai é essa? E que moradas são essas? Não é mesmo? Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, Allan Kardec fez várias indagações a esse respeito. E nós vamos então já adiantar de que a casa do Pai que Jesus se refere é o universo. Isso. Né? E como nós sabemos que Deus está constantemente criando, é bem possível que não se tenha um só universo, né? Mas tenha vários universos. É possível, não é? Porque se Deus está sempre criando, né? E essas moradas que existem nesta casa do Pai, que moradas são essas? São os mundos, os planetas, não é? E aí vem sempre aquela questão: mas será que existe vida em outros planetas?
não é? Essa questão que sempre cria polêmica, que uns acreditam que sim, outros dizem que não, acham que nós estamos sozinhos no universo. Esse pensamento é um pouco estranho, porque Deus não cria nada inútil, não é mesmo? Porque haveria de criar tantos mundos para que só houvesse vida no nosso pequeno planeta. É preciso pensar um pouco. Diante disso, desses questionamentos, Allan Kardec foi perguntar aos espíritos superiores, né? E os espíritos superiores responderam no Livro dos Espíritos. Em nome de Jesus, os espíritos superiores responderam às indagações, porque Kardec perguntou assim: todos os globos que circulam no espaço são habitados? E os espíritos superiores responderam: sim. O homem terreno está longe de ser, como pensa, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Todavia, homens há que se julgam espíritos fortes e pensam que este pequeno globo é o único com o privilégio de possuir seres racionais. Orgulho e vaidade dessas criaturas. Tá? Pensam que Deus criou o universo exclusivamente para eles. Né? Deus é a inteligência suprema. Teria lógica ele criar tantos globos, tantas galáxias e só ter vida no nosso pequenino planeta azul? Não tem lógica, né? Deus povoou os mundos de seres vivos e todos concorrem para o objetivo final da providência. Crer que os seres vivos estão limitados ao único ponto que habitamos no universo seria pôr em dúvida a sabedoria de Deus, que nada faz de inútil. Por certo, Deus deu a esses mundos uma finalidade mais séria do que a de recrear a nossa vista. Aliás, nem a posição, nem o volume, nem a constituição física da Terra podem levar à suposição razoável de que só ela tenha o privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. Olha só. Aí Kardec perguntou: a constituição física dos diversos globos é a mesma? E eles responderam: não, eles não se assemelham em absolutamente nada. E Kardec perguntou: não sendo a mesma constituição de todos os mundos, segue-se que os seres que os habitam tenham uma organização diferente? E eles disseram: sem dúvida. Como no vosso mundo os peixes foram feitos para viver na água e os pássaros no ar. Kardec perguntou: os mundos que estão mais afastados do Sol estarão privados de luz e de calor, desde que o Sol se lhes apresenta como uma estrela? E eles responderam: pensais que não haja outras fontes de luz e calor além da do Sol?
não dais valor à eletricidade, que em certos mundos representa um papel que desconheceis, e muito mais importante do que desempenha na Terra. Aliás, não dissemos que todos os seres sejam como vós, e com órgãos conformados como os vossos. As condições de existência dos seres que habitam os diferentes mundos devem ser adequadas ao meio no qual são chamados a viver. Se jamais houvéssemos visto peixes, não compreenderíamos que alguns seres pudessem viver na água. Assim, em relação a outros mundos, que por certo encerram elementos que nos são desconhecidos, né? Não vemos na Terra as longas noites polares aclaradas pela eletricidade das auroras boreais? Seria impossível que em certos mundos a eletricidade fosse mais abundante do que na Terra e que aí tivesse uma função mais geral, cujos efeitos não podemos compreender? Esses mundos podem, pois, conter em si mesmos fontes de calor e de luz necessárias aos seus habitantes. Então, o fato é que cada humanidade é compatível com o planeta onde mora, onde habita, né? Porque nós somos filhos da Terra. O nosso organismo é compatível com o nosso planeta. Fato, assim como os seres que habitam outros globos são adaptados, são de acordo com o planeta que vive. Não é fato? Então veja aí que os espíritos superiores nos deixam bem claro que há vidas em outros orbes, sim, né? E que a Terra não é o único planeta habitado do universo. Isso não teria lógica. Seria diminuir a inteligência de Deus. Fato, lembrando, olha só, lembrando que para cada globo físico existe o seu equivalente espiritual. Existe o mundo invisível de cada orbe. Isso também são moradas do Pai. Olha como é grande a casa, hein? Né? Na casa do Pai é muito grande mesmo. Já se contou, né? Os cientistas conseguiram contar 3 trilhões de galáxias. Veja bem, 3 trilhões de galáxias. E contaram também que as galáxias contêm 100 bilhões de estrelas cada uma. Olha aí, a nossa cabecinha já deu um tilt, né? Só de pensar nisso. Então, olha como é imensa a casa do Pai. E olha como tem morada, hein? Tem muitas moradas. Né? Da mesma forma que numa cidade nem toda a população está nos hospitais, ou nas escolas, ou nas prisões, não é? Nem toda a humanidade está sobre a terra. Fato, não é? E é preciso compreender que se a criatura
hoje está num hospital, hoje ela está estudando, hoje ela está cumprindo pena num presídio, um dia isso vai passar. Quando a criatura conseguiu se curar, né? Ela recebe alta do hospital e sai. Quem estava estudando, quando completa os estudos, não é fato, se forma, então deixa a escola. Aquele que estava preso, cumpre a pena, acabou a pena, é libertado, né? E aí é dessa maneira que a criatura vai deixar esse planeta, né? E vai para uma outra etapa, vai para um mundo mais evoluído. É assim, galgando a escala evolutiva de mundo em mundo que nós vamos caminhando, né? A escala evolutiva tem os mundos primitivos, onde habitam aquela humanidade que acabou de sair da mão do Criador. Aqueles espíritos que Deus acabou de criar, né? Criou, aí eles vão para o mundo primitivo, para começar a sua jornada evolutiva. Depois vem os mundos de expiação e provas, cuja terra está nessa categoria. Expiação, porque as criaturas estão colhendo o que plantou em outra existência anterior. E provas, porque estamos aqui em aprendizado e vamos ser sempre colocados em teste para ver como anda o nosso aprendizado. Se de fato aprendemos ou não o que viemos aqui cursar. Não é assim na escola? Na escola a gente aprende várias disciplinas e depois é feito um teste, aplicado um teste para ver se você aprendeu realmente a prova. Então é assim que nós estamos aqui. A etapa aqui desse planeta é expiação e provas, pagamento de dívida e educação. Estamos aprendendo, estamos sendo avaliados, né? E depois vem os mundos de regeneração, que é onde as criaturas têm ali um descanso para se refazer das lutas que teve no mundo de provas e expiações, né? Mas já no mundo de regeneração existem provas ainda, mas não tem mais expiações, porque já foi paga as dívidas no globo anterior, no mundo de expiação e provas. Depois vem os mundos felizes. São mundos onde o bem se sobrepõe ao mal. Então prestem atenção que mesmo sendo um mundo feliz, o mal ainda existe. Em menor escala, bem acanhadamente, mas ainda existe. E depois vem os mundos felizes. Digo, os mundos celestes, felizes já foi. Vem os mundos celestes, que são aqueles mundos onde só habitam espíritos que já se purificaram, que já estão purificados. Diante disso, a gente percebe que nós estamos lá embaixo na escala evolutiva, não é? Porque nós estamos acima somente do mundo primitivo, né? Então, estamos ainda no beabá, não é assim? Nós ainda estamos lá no beabá, aprendendo beabá, não é verdade? Bem, o fato é que a lei do progresso, ela é que move a humanidade através dos tempos, né? E Santo Agostinho nos diz o seguinte, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Ele nos traz ali uma mensagem muito importante.
Santo Agostinho nos diz o seguinte: o progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos a ela pela bondade de Deus, que deseja que tudo engrandeça e prospere. A própria destruição, que parece aos homens o limite final das coisas, é apenas um meio de chegar, por meio da transformação, a um estado mais perfeito. Porque tudo morre para renascer e nada volta para o nada, porque o nada não existe. Assim, caminham paralelamente o progresso dos homens e dos animais, dos vegetais e do próprio planeta. Pois nada fica estacionado na natureza. Diante disso, como é grande essa ideia e digna do nosso Criador. E ao contrário, como é pequena e indigna do seu poder a ideia que concentra toda a sua atenção e providência no minúsculo torrão de areia que é a Terra, que reduz a humanidade a alguns poucos homens. Assim é que a Terra, seguindo a lei de progressão dos mundos, esteve materialmente e moralmente em estado inferior. Então a Terra já foi um mundo primitivo. Então ela evoluiu para o mundo de expiação e provas. E agora, nessa etapa, ela está evoluindo para o mundo de regeneração. De maneira que, como ele explicou aqui, evolui o homem, os animais, a natureza em si, e o orbe, o planeta também evolui. E falando nesse período de regeneração, nós vamos buscar uma mensagem do Espírito Lúcio, psicografado pelo médium André Luiz Ruiz, que diz assim: depois de muito trabalho, estamos sendo chamados à aferição do nosso aproveitamento efetivo. As portas da casa do Pai nunca se fecharão para nenhum dos seus filhos. No entanto, existem escolas adequadas para cada tipo de estudante, bem como salas de aula com métodos distintos de acordo com as necessidades de despertamento de cada um. A Terra como sala de alfabetização do espírito está na hora do exame final dos seus alunos, que é agora o período de transição. Testando-os para selecionar os que poderão nela permanecer matriculados para cursos mais avançados, apartando os que dela precisarão ser retirados, a fim de habitarem outras moradas da casa do Pai, nas quais o ensino também é muito eficiente, mas os métodos de ensino são bem mais exigentes e bem mais rigorosos. Estas muitas moradas da casa do Pai representam as muitas oportunidades de evolução. Então, chegou o momento de separar o trigo do joio. Pelo menos está próximo disso, dessa época, não é? De separar o trigo do joio. Nós percebemos aí que o universo é imenso. É imenso.
Na nossa pequenina, no nosso pequenino raciocínio, a gente acha que o nosso Sol é um astro imenso, né? A gente acha que é imenso. No entanto, existem estrelas, sóis, imensamente maiores do que o nosso, né? E conforme a nossa tecnologia terrena vai avançando e vão sendo criados telescópios mais possantes, não é? De longo alcance, os cientistas vão descobrindo que existem estrelas que estão, mas muito, muito longe daqui da Terra. Eles já chegaram a avistar estrelas que estão a 15 bilhões de anos-luz da Terra. Então o que a gente percebe é que quanto mais a tecnologia avança e eles conseguem criar telescópios cada vez mais possantes, mais se compreende, mais se enxerga que o universo é imenso, é muito vasto, é uma grandeza quase que incalculável, não é mesmo? É algo tão grande, mas tão grande que não cabe na nossa cabecinha. A criação divina é tão grande que não cabe na nossa cabeça, né? Deus é tão grande que a nossa cabecinha não comporta Deus. Não é assim? E é dessa forma que, certa feita, Chico Xavier insistiu tanto para o seu mentor espiritual, o Emmanuel, para que ele mostrasse Deus de uma forma mais ampla para ele. E Emmanuel falou para ele se conformar em ficar com o Deus, com o Pai, que estava no Pai Nosso. Mas o Chico queria saber mais, então, de tanto ele insistir, Emmanuel levou ele para uma viagem astral, não é? Levou o Chico em espírito para uma viagem pelo espaço. E o Chico disse que chegou uma hora que o Chico falou assim que a cabeça dele estava girando. Coitado. Imagina, e como nós, né? O Chico falou assim que estava com a cabeça, minha cabeça ficou tão cansada, né? Como se eu tivesse me perdido no espaço afora. E sentisse uma vontade louca de ser gente comum e ficar outra vez no meu lugar. Senti uma vontade enorme de voltar para casa, ir para a minha cama e tomar um café quente. Então veja, o Chico, que tinha uma cabeça, né, uma mente mais desenvolvida do que a nossa, ele entrou nesse turbilhão, faça ideia nossa, não é? A nossa cabecinha não consegue calcular tamanha grandeza da obra do Pai, tamanha grandeza da casa do Pai, né? Nós não conseguimos calcular, porque tudo está dentro de uma ordem divina, né? Comandada, cuidada por mentes divinas. Cada orbe tem um Cristo que cuida. E Deus, nosso Pai, para lá de tudo isso. Como disse o Chico. Depois de ver tamanha grandeza, o Chico pensou, e Deus ainda está para lá de tudo isso que ele havia visto,
né? Bem, Leon Denis, o nosso poeta do Espiritismo, eu chamo assim porque acho lindas a fala de Leon Denis, no livro O Grande Enigma, esse livro aqui, ele nos diz o seguinte: pelas longínquas estrelas, cujos alvores trêmulos levam centenas de séculos a chegar ao nosso orbe, por toda parte a família humana estende seu império. Por toda parte temos irmãos celestes. Somos destinados a conhecer todas essas moradas e gozá-las. Reviveremos nessas terras do espaço em corpos novos, a fim de aí adquirir forças, conhecimentos, méritos maiores e nos elevarmos ainda mais alto em nossa perpétua viagem. Tantos mundos, quantas escolas para a alma, quantos campos de evolução para cultivar o nosso entendimento e, ao mesmo tempo, para construir organismos fluídicos cada vez mais delicados, purificados e brilhantes. Enfim, atingiremos as sublimes profundezas do céu de êxtase, onde vibra mais poderoso, mais melódico o pensamento divino, onde o tempo e a distância se anulam, onde a luz e o amor unem as suas irradiações, onde a causa das causas, em sua fecundidade incessante, concebe para todo o sempre a vida eterna e a eterna beleza. Olha que lindo. Então, o pensamento de Deus projeta sem cessar no espaço, não é? Criando seres imundos. E para nós encerrarmos, eu vou buscar uma mensagem de André Luiz que está nesse livro maravilhoso, um livro excelente que eu recomendo, Evolução em Dois Mundos, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. Nós vamos buscar uma mensagem de André Luiz que diz assim: estudemos a rota de nossa multimilenária romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama do nosso próprio espírito a palpitar imorredouro na eternidade. E acendendo o lume da esperança, perceberemos em exaltação de alegria que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Muita paz a todos.